Então, beleza. Então, vou fazer aqui as honras da casa. Agradecer, então, à presença do Ronaldo, que é jornalista, compositor, é produtor musical também, é proprietário da chamada gravadora, que aqui em Portugal se chama editora. Não sei por que as gravadoras aqui se chamam editoras e não gravadoras. E também é um cara muito ligado à questão do direito autoral, e não por autodefesa, né, mas por defesa da classe como um todo, o que é uma coisa muito bacana, muito admirável, sempre foi no caráter do Ronaldo. Mas, Ronaldo, me responda uma coisa. Você recebeu algum tipo de bullying por ser o único fluminense dentro do Clube da Esquina? Não, o bullying é uma coisa que eu ignoro, mas não aconteceu, não. Acho que as pessoas estão preocupadas com coisas mais sérias naquela época, né? Sem dúvida. Ou mais legais, assim. Eu acho que bullying passa... Claro. Isso é só uma brincadeira inicial para relaxar. Na verdade, você acha que pelo fato de você estar mais ligado ao Rio de Janeiro, que seria um centro mais ativo do ponto de vista comercial do que em relação a Belo Horizonte, as cidades mineiras, você acha que por isso você se sentiu na obrigação ou numa condição melhor de lutar um pouquinho pela organização dos autores ali naquele comecinho na EMAI? Tem a ver com o perfil da tua condição, digamos assim, de onde você nasceu, da sua formação? Assim, quando eu cheguei, né? Primeiro, assim, eu tenho sempre uma visão de tudo que, assim, que a pessoa coloca, né, os lugares, determina os lugares. Eu tenho sempre a impressão de que o mundo não tem essa coisa, não tem um arame, sabe, separando o mundo, coisa assim. Eu cheguei, quando eu cheguei no Rio, conheci os amigos e tudo, mas quando eu cheguei, você estava se referindo à coisa de Minas, né, que se tornou uma coisa grande, né? Essa mudança, ou essa vontade de mudar algumas coisas que existiam no direito autoral e de aprimorar e tudo, já tinha uma galera que já estava fazendo isso há muito tempo, né? Mas quando eu cheguei, eu já estava com a galera. Então, por exemplo, um cara fundamental nessa história comigo, e praticamente o Clube da Esquina todo ali, né, participou, mas assim, já estava o Fernando, né? Tínhamos encontros nos lugares no Rio, quer dizer, que eu vi o Chico pela primeira vez, o Edu, esses caras já estavam todo mundo se... Então, eu cheguei fora do contexto de Minas, né? Embora todas as cidades elas estão aí, né, na nossa vida, mas não tinha um contexto específico de ser um lugar propício. O lugar propício já estava instalado. Eu cheguei depois desse lugar. Entendi. E me fala uma coisa, é verdade que você começou com marchinhas de carnaval como compositor? Foi o que te motivou primeiro? Foi o repertório carnavalesco? Não, assim, o que me motivou foi a música, né, que se fazia naquela época, como criança. Por quê? Porque praticamente todos os compositores que você perguntar, eles são sempre influenciados pelo rádio. Então, o meu programa de guri, né, era escutar a rádio e prestar atenção. E eu não sabia esse negócio de fazer música, não sei o quê. Aí eu tinha um primo que um dia apareceu com essa história de fazer música. Mas, assim, era coisas específicas. A música era coisas que você me lembra que era uma coisa uma coisa de luta, que tinha um cara chamado não sei o quê de Portugal. Eram essas coisas, sabe? Luta, de catch, não sei o quê. Sim. É antes do catch, né?
Ted Boy Marino? Ele me botou lá nessa história aí, mas isso não chegou a representar um contato assim com a música, né? Agora, a música, não só a música de carnaval, que a gente chama de carnaval, na realidade, naquela época tinha uma maneira de se ver assim, que é muito legal, podia ser assim, entendeu? Que não tinha muito essa coisa de música. A música continuava era a música de meio de ano. Na realidade, as grandes músicas dessa época eram as músicas de meio de ano. As músicas de carnaval eram boas, né? E sempre gostei, né? Eu gosto de muitas coisas. Claro. Então, porque toda hora eu vou falar isso, eu sempre gostei disso aqui. Mas assim, eu gostava muito de música de carnaval. Eu gostava de carnaval também. Não gosto de carnaval. Eu paro o carnaval. E antigamente e havia uma produção, né? Tinha uma produção. Mas as músicas chamadas músicas de meio de ano eram assim grandes clássicos, sabe? E coisas lindas. Foi isso. Não, entendi. É porque o Brasil sempre teve um mercado muito bom, que de certa forma acabou morrendo, né, desaparecendo, de certa forma por conta do sucesso das escolas de samba, né, dos sambas de enredo, e também depois dos sambas de enredo abafados, de certa forma, pela música baiana. A gente parou, né, de ter, porque os artistas eles tinham suas canções de meio de ano e eles sempre gravavam temas carnavalescos mais para o final do ano, né? Então, assim, existia um repertório vasto, todo cantor, intérprete tinha oportunidade de gravar sua música de carnaval se assim o quisesse, né? Esse mercado foi desaparecendo aos pouquinhos, o que é uma pena. Eu entendo quando você diz que você era influenciado pela música de carnaval, acho que todos nós éramos influenciados. Porque ela teve uma hora que ela tomava de assalto o país e ficava até depois do carnaval e depois a gente continuava o nosso ano normalmente. Mas dentro dessa trajetória que você já chegou, pessoas fazendo um trabalho em função dos compositores e tal, até chegar à UBC, né? Você foi diretor da UBC, você ainda faz parte da UBC de alguma forma, não sei se em algum cargo? Eu faço parte como associado da UBC, então não sou associado da UBC. E essa trilha toda, aconteceu alguma mudança na tua maneira de ver o compositor e o que ele precisa ter? O compositor da época que você começou profissionalmente até agora, avançou alguma coisa do ponto de vista sindical, você acha? Acho que avançou muito. E muita gente lutou para que isso avançasse. Hoje em dia, existem várias associações, mas na associação que eu pertenço, que é o UBC, né, é uma coisa assim de alto nível, né, é uma coisa do mundo, né? Uhum. Ela faz parte do que acontece no mundo. Agora, essa vontade de morder o dinheiro e o trabalho do compositor popular, ela está aí, né? Nós estamos aqui, nós continuamos brigando. Todos os dias, se a gente vai acompanhando, você deve ter visto isso também, tem sempre uma questão, o cara que não quer pagar o não sei o quê, depois não quer pagar o outro, entendeu? Assim, sempre uma... Então, isso existe. É dessas coisas que parece assim, né? Que parece que você vive numa coisa civilizada, num mundo civilizado, quando, na realidade, vamos dizer, uma pequena coisa como essa dentro do mundo faz com que a gente duvide um pouco das pessoas que ainda não se abriram para
uma coisa que é fundamental, entendeu? Que é a civilização. Eu acho que assim, se as pessoas todo dia acordassem de manhã e falassem assim, civilização só, sabe? Mantra, civilização, isso melhoraria muito, porque a gente, como esse exemplo dos compositores, tudo é uma coisa assim que é meio arcaica, né? Sabe, vai empurrando para ver se cola, entendeu? E vai dando golpe. Hoje em dia, por exemplo, né, atualmente, né, a quantidade de últimos golpes recentes, né, e além agora, mais ainda, por conta que a gente vive sei lá, eu não sei o que chamado que a gente vive atualmente, mas é uma coisa que os caras agora é para valer, porque eles odeiam a civilização. Esse negócio de civilização, a primeira coisa, o cara odeia a civilização. Então não existe ponto comum, entendeu? A gente não faz parte da mesma tribo, né? A gente não, sabe, não tem uma coisa assim que você possa dizer, o meu país, eu acho isso, não tem muito esse negócio do meu país, ou não sei o que, sabe, isso, mas isso é uma história para conversar de outra maneira, um pouco mais... Né? Não, claro, com mais profundidade. Me fala uma coisa, você tem alguma questão com relação... Eu lembro quando a gente estava conversando por WhatsApp, combinando isso, você me posicionou uma coisa com relação à questão poeta, letrista e compositor. Poeta, todo mundo sabe o que é. Poeta é um cara que escreve poesia, né? Normalmente são publicadas em livros ou são declamadas, né? Eventualmente, essas poesias podem ser musicadas, como o Carlos Drummond de Andrade já foi musicado pelo Milton, a Cecília Meirelles pelo Fagner, e por aí vai. Mas são exceções. Normalmente o cara faz um poema, publica, alguém recita ou não, ou lê, e o letrista faz letras. O letrista, as pessoas... ele combina com o melodista uma coisa que se chama canção. Você quando se posiciona como compositor, você acha que, e compositor é uma coisa unânime, tanto quanto cobre o melodista e o letrista, você tem alguma questão com relação a essa terminologia de letrista? Não, eu sempre me coloco como compositor de música popular. E, naturalmente, independente disso, eu vejo outras coisas, penso outras coisas, estudo outras coisas, né? Então, não considero isso do popular que seja uma coisa que eu estou diminuindo de alguma maneira, né? Acho que é uma coisa bastante importante ser compositor de música popular. Sem dúvida. Para mim, então, era tudo que eu queria ser na vida e estou aqui lutando para seguir. Imagina. Assim, mas o que eu acho é o seguinte, e acho que também que poeta, todos nós somos, temos direito a ser, porque existe uma coisa assim do ser humano que tem uma coisa poética, ou pelo menos deveria ter, né? Todos deveriam ter essa coisa poética, que seria melhor, o mundo também melhoraria muito, né? A questão é que os poetas, os poetas, aí dizendo os grandes poetas, sem diminuir as outras pessoas que fazem poesia também e que têm uma qualidade no que fazem, mas assim, você se colocar como poeta, sendo um compositor popular, é uma coisa assim que não... É como quase uma fraude, entendeu? Quer dizer, pelo menos eu me sinto assim, dizer assim, não, seja poeta. Mas as pessoas têm essa coisa carinhosa de chamar de poeta. Então, esse meu jeito de sair dessa história é que eu gentilmente, sempre a gentileza é uma coisa fundamental também, né? Então, gentilmente, eu aceito assim. Mas quando eu tenho oportunidade, essas coisas, eu digo assim, não, legal, quanto mais poeta eu for,
nessa coisa que eu faço popular, talvez seja mais legal, mas às vezes talvez não, sabe? É engraçado porque eu tenho um negócio que eu brinco e sem nenhuma vontade de ser outra coisa, que é claro, eu já vi muita coisa, já passei por muita coisa, já tive muitos momentos grandiosos e de literatura, de não sei o que, mas assim, eu sempre brinco com meus amigos assim, eu falo assim, eu sou povão. Eu adoro essa coisa de ser povão, porque é a minha maneira de não ficar acreditando muito, sabe? Isso não é uma coisa, fazer música popular é uma coisa maravilhosa, é um dom, é coisa, mas assim, não é diferente de uma pessoa, sabe, de uma pessoa que está ali fazendo um croquete, ou está fazendo, entendeu? Está fazendo alguma coisa que faz bem, sabe, de um ofício, sabe? É isso só. Mas de qualquer maneira... Não fico chateado. Não, tá bom. Eu entendo, porque eu acho que todo mundo já entendeu isso também, de alguma maneira. Não, eu entendo. Era só uma curiosidade, mas você já se posicionou como poeta mesmo no evento do Nuvem Cigana, né? Porque o Nuvem Cigana era uma espécie de um coletivo de poetas, ou eu estou enganado? A gente falava coletivo de poeta porque naquela época era uma maneira a gente estava na ditadura, né? Era um coletivo de poetas, mas era um coletivo de poetas, um grupo que fazia poesias. Outro grupo, quer dizer, esse mesmo grupo, a gente fazia happenings. Mas, na realidade, o que a gente queria é fazer a revolução, né? Sempre isso, desde criança, minha meta é fazer a revolução. E você fazer a revolução num país, naquela circunstância, de ser massacrado, né, mesmo, né, você checava até onde você podia ir. Então a gente rapidamente entendeu que inicialmente a ditadura ela não estava preocupada com o que eles chamavam dos malucos, os hippies, né? E do outro lado a gente entendeu que essa coisa dos hippies, eu adoro os hippies e adoro também por isso, entendeu? Porque sempre hippie, aquele hippie, não. Essa coisa que a gente foi juntando com as pessoas, os amigos, sabe, as namoradas, os namoros, essa coisa toda, a gente fazia tudo, sabe? O processo de se opor à ditadura, ela tinha outra maneira de ser, entendeu? Eles não estavam preocupados com a gente até um certo ponto, depois ficaram, mas porque a gente era doidão, sabe? Isso facilitou muito, né? Foi uma espécie... Então, tem um conteúdo, tem várias coisas dentro desse processo, né? E foi bom, porque a Nuvem Cigana não tinha só poetas, tinha o cara que morava não sei aonde, tinha o maluco, tinha entendeu? Era uma coisa assim, mas que isso era um movimento, né? Acho que na vida, assim, sempre que você tiver um movimento, alguma coisa que esteja andando, é melhor, né, do que estar tudo parado, ou você ficar reclamando ali, foi uma opção. E a Nuvem Cigana... Isso é uma coisa lúdica também, isso poeticamente. Aí a Nuvem Cigana é duplamente andarilha, né? Porque a nuvem por si só ela anda, cigana por si só ela anda. Muito legal. E é uma grande canção, também de 72, né? Você estava ali meio fazendo esse movimento e também produzindo o Clube da Esquina na época, né? O 1, né? Exatamente. Caramba, como é que foi produzir aquele disco? Bom, falar que aquele disco é um disco básico pelo menos eu diria entre os 5 mais importantes da música popular brasileira, é pouco, né? Porque
enfim, ele transborda, né? Não é há alguns, se você botar 10 discos da MPB, ele vai sempre estar, mas algum desses 10 ele não vazou para fora, ele não é um movimento, né? É simplesmente um disco bom. O Clube da Esquina, eu particularmente acho que ele é mais revolucionário na forma do que foi a Tropicália. Eu sei que você não gosta de comparações, mas eu sou o cara que compara o tempo todo, é um problema. E eu fico comparando os movimentos, os dois títulos como movimentos, eu vejo muito cérebro na Tropicália, muito brilhantismo, mas muito cérebro, é um movimento muito cerebral, muito pensado, arquitetado. E o Clube da Esquina sempre me pareceu um movimento sem bandeira, simplesmente um monte de cabeças que estavam sintonizadas em alguma coisa que redundaram num disco, e depois se chamou Clube da Esquina e por aí foi. Como é que você vê isso tudo? Eu acho que é aí que mora o perigo, né? Talvez fosse aí que essa coisa sobre outra maneira de ser fosse onde chegasse. Agora, nessa coisa da música, já chegando nessa época da música, fora a geração que já existia, que era incrível, tinha uma geração de compositores, né? Na Bahia, Geraldo Azevedo, pessoal do Nordeste. Zé, Ramalho, lá embaixo, o Sul, entendeu? Tinha essa coisa da música. E isso vem assim, a gente tem que sempre pensar, para não ir muito lá atrás. As poucas lives que eu fiz, tem uma hora que eu ia lá atrás, né? E aí tem um negócio que acaba e tudo. Puxa, cara. Isso é você pensar que tem uma coisa ali em 68, né? E na Bossa Nova, né? Na Bossa Nova e ali, que já tinha... Isso se confundia também, que a Bossa Nova, às vezes, você tem os caras como o Valzinho, por exemplo, que é de uma coisa mais avançado. Você tem sempre essas... Nada é assim, né? Principalmente na música. Jorge Ben, Marcos Maia. Ele está em outro movimento. Mas não era isso, era o Brasil que era assim. Eu estava conversando com o João Bosco um dia que teve uma live que a gente fez junto, e foi bacana porque a gente fez uma live antes, aqui, né, conversando, nós dois, e que a gente falou do Sclia, falou dos movimentos que existiam, né, da Bossa Nova e os movimentos de todos, de intelectuais, todos os caras, né? Você vê, a música tinha Vinícius de Moraes, que era um grande poeta. O patrono dessa geração é um cara, um dos grandes poetas do Brasil, e ele estava lá na Bossa Nova. Esse momento que nós perdemos, e se a gente for ver isso do ponto de vista da política, eu tenho visto alguns documentários, né, sobre a trajetória do Brasil. É muito interessante, tem uma coisa do Silvio Tender, né? Você entende exatamente o que está acontecendo agora, sabe? Exatamente o que está acontecendo agora, está tudo lá, entendeu? É essa coisa de que os Estados Unidos não deixa a América Latina existir, sabe? De como maus brasileiros permitem que isso seja feito. E agora, então, não vamos entrar nessa coisa, vamos falar da música, da alegria e da amizade e dessa coisa da gente. A gente está aqui numa atividade que é ótima, né? Porque você fica conversando, jogando conversa fora. Pô, mas você falou da amizade aí, o Clube da Esquina, eu acho que o que uniu todo mundo ali é amizade, basicamente, né? Mas é fundamental, né? Eu acho que nessa coisa da amizade, todos entenderam isso, né? Cada um no seu canto. Agora, o cara no Clube da Esquina, que foi assim, sobre essa amizade, que trouxe a gente
com essa palavra foi o Milton, né? Mas essa live de Milton Nascimento dá para levar assim, e não vai acabar nunca, porque é inesgotável. Né? E o Três Pontas em 68 foi a primeira canção que você teve gravada, não? Eu tive uma canção gravada antes com Nelson Ângelo, que eu agora, como esqueço tudo, eu estou até bem hoje. Né? Eu já sou conhecido nas lives, por isso que eu estou parando um pouco. Que você fica pensando em muita coisa ao mesmo tempo, e aí nossa, aparece no outro. Mas tem uma música que eu fiz antes, mas a primeira canção que eu fiz uma canção, sim, foi com o Milton. Cara, e depois veio Fé Seca Faca Molada e Nada Será Como Antes. Não sei se eu tô acertando na questão da... Não. Eu acho que deve ser isso, mas eu não sei agora. Não estou te perguntando se foi isso, não. Eu estou dizendo que a minha memória me leva a acreditar. Aliás, Festa da Faca Molada foi a primeira vez que eu tivesse cantando. Teve um movimento ali que dos primeiros discos que o Milton fez, embora seja no primeiro disco, eu estava lá, que era um disco que tinha o Luiz Essa, Tamba Trio, que ele fez, era um disco fora da coisa das gravadoras. Né? Ele arrancou uma gravadora pequena ali e fez esse disco na época. Eu já estava lá, foi quando eu conheci, logo depois eu já estava nesse disco. Mas depois teve uma série de discos, que uns eu estive ou não, mas que foram que já existiam outras canções. Então, por exemplo, eu acho que nessa época teve uma canção que foi fundamental e que eu gosto muito, chamada Amigo Amiga. É uma canção... Maravilhosa. Meu pensamento viaja. E foi uma canção... Então, eu não sei se ela foi antes ou depois dessas coisas que você falou, que eu esqueço também. Essa foi em 1970, no álbum Milton. Provável. Mas essa canção, para mim, foi muito importante, porque foi quando eu, por exemplo, conheci meu Deus... Amiga, lindo. Bom, esse disco foi o primeiro disco imaginário. Quando eu conheci o Edu. O Edu Lobo. Eu conheci o Edu Lobo e conheci outras pessoas dessa geração do Edu, por conta dessa canção. De repente começou assim, tem um cara aí que fez uma música com o Milton. E eu era louco, né? Teve uma época que eu morei em Recife antes de vir para o Rio, né? Um determinado. Eu morava no Rio, depois vim para Recife. Assim. E eu me lembro que foi quando o Edu lançou os primeiros discos. E eu era maluco. O Edu foi assim, ele foi no Brasil um cara assim, o cara da música, sabe? O cara que ganhava dinheiro, que fazia as canções, não sei o quê, que tudo ali era. E eu tinha 2 discos só na época, que era o Meirelles, disco do Meirelles, primeiro, Copa 7, e o primeiro disco do Edu. Então teve um dia que eu recebi um telefonema assim, era o Edu me chamando para eu ir a São Paulo. Eu me lembro que eu fui a São Paulo de ônibus, no dia mais frio do ano. Eu morava no Rio, né? Então eu fui assim, com aquela roupinha, assim, cheguei em São Paulo, frio. E aí fiquei com o Edu um tempo, aí conheci o Rui Guerra lá, que estava hospedado também na mesma casa, fiquei lá na casa do Edu. Mas como as canções vão levando a outras coisas, né? Esse momento em que a música popular tinha essa coisa de se reunir e ficar trocando ideias, sabe? E, assim, você ir para casa de uma pessoa e ficar ali conversando, não sei o quê, cada um mostrando uma música.
Não tem esse negócio de caramba, vou ficar aqui porque ele vai. Não, era o contrário. Eu tive sorte, muita sorte na vida, porque eu cheguei nessa hora, né? Então, ainda peguei a geração de Danilo K.M., do Paulinho Jobim, da Joyce, não sei o que, junto, e por aí também fui conhecendo os pais dessa galera, né? Agora, amigo, amiga, por acaso, desculpa se eu estiver falando besteira, eu posso afirmar o que eu estou falando, mas você que vai me dizer se é verdade. Ela não está mais aqui entre nós. A Beth Carvalho me disse que Amigo Amiga foi inspirada nela ou no namoro dela com alguém, é verdade? É possível. A gente sempre gostei, uma das pessoas, porque tinha essa galera que estava ali, sabe? Tinha uma turma dessas pessoas jovens que tinham chegado, e que tinha uma coisa que eram pessoas que tinham uma coisa em comum, que era a música, e que se davam bem, sabe? Eram pessoas legais e jovens, né? Jovens, assim, jovem é jovem, vai, né? Vai chegando, né? E não tinha também essa coisa também de que hoje que é tudo, sabe, é pensado, tudo não, era assim, entendeu? A gente queria fazer aquele negócio. E a Beth Carvalho era uma das grandes amigas, né, de todos, e muito, muito minha amiga, assim, então tinha muito... Era possível, porque ela era uma coisa assim que inspirava, né? Ela me contou isso, eu falei, caramba, para a gente com a imagem da Beth Carvalho pós 1800 Colinas, né, quando ela fez a opção pelo samba, olhava assim de longe, ela inspirou o Ronaldo Bastos, uma música que tem no disco Milton, que é um disco já mega conceitual, onde o som imaginário já estava quebrando tudo. Eu achava aquilo meio engraçado, mas bom, que bom que foi possível. Opa, a produção aí tá. Entrou a produção? A produção sabe tudo, você sabe, né? A produção sabe tudo, mas não. Está corrigido alguma coisa? Da produção. Não, que ele estava me lembrando, porque eu esqueço as histórias, às vezes. Ele me lembrou que a Beth, não sei se ela era meio namorada, tinha o Paulinho Tapajós também. Isso, acho que foi. Não sei se foi com o Paulinho. Meio namorada do. A Beth estava com a nossa. Estava com a Edmundo Souto. Edmundo Souto Neto, exatamente. E eu me lembro que tempos depois que a gente se conhecia aqui, que já conhecia, já tinha conhecido o Milton, não sei o que. Depois eu conheci, reencontrei a Beth, Edmundo, Paulinho, esqueci. Não Paris. Teve a Espanha, teve vários lugares. Era coisa do Renê, como é que era? Holanda? Na Holanda. A gente aprontou uma. Se encontrou no meio da rua, ficamos dias curtindo lá. Que maravilha. E as filmagens. A gente tem muitas filmagens aí. Mas, Ronaldo, me fala, no meio dessa coisa bacana que infelizmente a gente não vê mais, do convívio desinteressado entre criadores, entre intérpretes, em festas e tal, existia uma preocupação com carreira? Você notava que os artistas preocupavam-se com carreira, ou com futuro, porque as coisas são tão pensadas hoje que eu fico imaginando que elas eram mais naturais e por isso que davam certo no passado, não? Era outro mundo, né? A gente sempre tem que pensar, quando a gente começa a conversar essas coisas, né, de como é que era, que é o seguinte: quantos habitantes tinha naquela época e quantos habitantes tem agora? Entendeu? Isso mudou tudo, sabe? Agora, você falou uma coisa, para a primeira parte da sua intervenção aí, você me falou uma coisa que eu queria muito responder, mas eu esqueci qual foi. Agora?
Eu falei do convívio, que era uma coisa muito natural, que vocês sempre se encontravam, que é uma coisa que não há mais. Ah, é. Eu acho que existe. Agora, sim, era assim. Mas eu vou te falar, eu cada vez mais, e já de um tempo grande, quando começou com o negócio de a música terminou, a música não sei o quê, sabe? O negócio de que a música brasileira, o negócio, a MPB não sei o quê, a música não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, esse pretexto para ir botando a música num cantinho ali, a minha reação foi, e assim, o Léo participou, foi muito importante nisso, né? Acho que o pensamento foi dele. Foi muito importante, assim, para mim não existiu essa conversa, entendeu? Não existiu essa conversa de não ter solidariedade, de não ter não sei o que, pelo contrário. Hoje em dia eu trabalho direto, uma pandemia então, eu estou aqui, trabalho direto, me relaciono com as pessoas da música popular e trabalho com elas e interajo com elas o tempo inteiro. A minha vida melhorou muito. De todas as gerações. Sabe, das gerações, de todas as gerações. Eu tenho feito, assim, a gente fez assim, um apanhado, outro dia, assim, até aqui, mas não precisa, assim, só se a gente quiser. Mas, assim, as canções que eu fiz nos últimos tempos são muitas canções. E eu gosto, sabe, assim, de que você gosta? Eu gosto de quem faz música, sabe? Eu gosto de quem faz música. Eu gosto de outras coisas também, mas eu gosto disso, e eu gosto de interagir. E cada dia, para mim, tem uma coisa. Hoje, por exemplo, eu estou feliz da vida, porque eu sou louco pelo Luiz Caldas. Eu também, eu gosto dele, a beça. E hoje eu tive um encontro aqui virtual com o Luiz Caldas, que eu estou até agora, eu fiquei assim, e eu sei que ele ficou também, pelo que ele me falou. A gente ficou assim, tipo, vamos, sabe, pô, tudo nada, entendeu? Eu falei assim, eu quero conversar com o Luiz Caldas. Assim. Ele é um homem músico. Assim, não, ele é um... Muito musical. E é um absurdo, entendeu? Eu disse assim, poxa, a gente já se viu em situações dessas de movimento não sei o quê, movimento estudantil, movimento não sei o quê, movimento do... Mas assim, pela primeira vez que você diz assim, pô, eu gosto de você, sabe? Legal. Bacana. Então, isso, olha, sob esse ponto de vista, eu estou muito feliz, sabe? Que bom. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de entortar as canções também. Mas me fala, foi em 94 que começou a Dubas, né? A Dubas gravadora, vamos chamar assim, né? Exatamente. E você se sente, desculpa se eu estiver falando uma bobagem, e você nunca ter assumido o papel de AIR na Dubas, um AIR clássico. Mas se você foi por algum momento AIR, você sentia à vontade nessa função de AIR, o cara que cuida dos artistas e do repertório que eles gravam? Ou isso era uma coisa caótica no bom sentido? Assim, eu acho que isso tem a ver com a coisa do Clube da Esquina, da maneira de ser, né? Eu sou uma cabeça pensante, sabe? E a minha coisa no Clube da Esquina foi o seguinte: eu era uma cabeça pensante e ao mesmo tempo era uma formiguinha. Eu sou um cara que gosta de trabalhar, eu sou um cara que gosta de trabalhar e gosta de fazer, né? Então, assim, eu sempre fui um AR, entendeu? Eu nunca deixei de ser. E eu achava, quando eu não fiz o negócio que eu disse assim, vou fazer uma gravadora. Mesmo porque eu não tinha grana nenhuma para fazer uma gravadora, não tinha nada ali, né? Tive as pessoas, os ARs,
das gravadoras, os ARRs legais das gravadoras, que em vários momentos bancaram, né, eu passei em várias coisas que bancaram porque sentiram uma coisa. Eu tinha um pensamento, o que eu fiz, o Clube da Esquina, para mim, eu tinha um pensamento da música. Isso que o Léo faz tão bem hoje em dia. Assim, eu pensava a música, sabe? E pensava a música de uma maneira assim inteira, tudo. Sabe, como é que faz a música, a capa, não sei o que, não sei o que. Isso para mim é uma coisa natural, sabe? Eu faço isso, é quase assim, pô, eu pago para fazer, sabe? Assim, vamos fazer, não sei o que, não sei o que, eu pago, eu vou lá, eu gosto de fazer isso. Eu sou, na realidade, porque eu sou um criador, sabe? Sou um artista. Essa é a minha função. E você poder fazer isso numa coisa como música, que você tem tudo, você tem a música, a capa, o pensamento, não sei o quê. Mas isso foi desde pequeno, eu sempre pensei a música assim, sabe? Com generosidade, sabe? Acho que a coisa da Dubas foi uma coisa muito, muito importante sob esse ponto de vista, sabe? E que deveria ser visto para que a gente tivesse uma continuação, uma sequência desse tipo de pensamento, de pensar. Eu continuo pensando em disco, continuo fazendo aquela coisa, porque o AR clássico, sob o meu ponto de vista, é aquele cara que fica estudando onde é a primeira música do lado B. Jura? Você sabe isso, né? Então, antes disso, se você não tiver essa coisa, você não vai ser um AR. É verdade. Agora, isso para mim foi natural, porque tinha essa coisa de ver o mundo também de uma maneira grande, sabe? De uma maneira. A Dubas, de repente, passou por ser um ponto de encontro, né? Você convergiu o seu pensamento para ali e passou a ser um ponto de atração também de valores com os quais você lidava e fazia circular, né? E isso é o que faz bem, sabe? Eu sei, assim, depois que o Léo participou muito disso, o que a gente fez? A gente fez coisas de AR que, na realidade, eram gravadoras que já tinham sido lançadas no exterior. Foi coisas assim de você conseguir certos fonogramas que era impossível. É verdade. Né? E eu falo isso, assim, não é uma coisa de vaidade, mas é uma coisa assim de um pouco de me entendendo e me permitindo eu falar sem ser cretino, né? De certas coisas que vão fazer bem a outras pessoas. Por exemplo, a minha parceria com Ed Mota. Outono no Rio. Etc. Assim, foi um encontro tão incrível e que eu não vejo muito, por exemplo, a apreciação disso do ponto de vista da IR ou do ponto de vista das coisas, do que esse encontro foi como criação, sabe, como uma maneira de se criar uma música moderna e para tocar no rádio. Sabe, se pegar aquela coisa. Agora, eu poderia estar falando isso, e geralmente faço, estou sendo assim, um pouco até muito diferente da maneira de ser, né? Sou tímido, essas coisas. Mas eu estou falando isso porque eu acho bom, sabe, que as pessoas tenham essa coisa real de quando tem essa
uma coisa que é verdadeiramente, porque assim, tirar onda é fácil. Tirar onda não custa nada, você vai ali, tira uma onda e não sei o quê, entendeu? Mas geralmente o cara que só tira onda, ele tira onda, mas ele fica inseguro, entendeu? Né? E eu falei isso porque eu estou muito tempo para falar isso, assim, eu nunca vi alguém sei lá, ou pelo menos que dissesse assim, pô, impressionante, né? Porque tem sempre, aquela música do Ed Mota, aquela música aqui, mas assim, dizer assim, cara, isso aqui é um negócio que foi feito para ser assim, sabe? Foi uma coisa pensada. Eu acho que... Como é que era um barato, né? O Ed Mota, o nosso tempo ali que nós tivemos muito juntos, foi sempre sensacional. E assim é a minha coisa com os parceiros. Eu gosto da parceria e para dividir, como foi como é com o Celso, né? Sabe? Por exemplo, eu encontrei a minha parceria com o Celso tem uma chave assim, que é o seguinte: nenhum de nós é o cara, entendeu? O cara é uma coisa que a gente criou. Então, todas aquelas músicas é uma coisa que a gente criou entre o Gramont e a Sarjeta. Entendeu? Assim, vamos fazer uma 50, 60, não sei o quê, entre isso e aquilo. Então, esse achado já é meio caminho andado, porque você não tem obrigação, não tem o ego, sabe? Não tem esse negócio, né? Assim... O Celso acabou por ser o teu parceiro mais constante, né? Em termos de você quantitativamente falando, algo em torno de mais de 50, eu contei pelo menos mais de 50 músicas que vocês já fizeram juntos. E tem um dado interessante, foi um momento que você aceitou a proposta de ser um artista também. Você chegou, da mesma forma que João Bosco e Aldir Blanc tiveram um disco assinados assim, né? Você chegou a assinar um disco como artista. É isso ou eu estou errado? Não, eu sou artista desde pequenininho. Sei. Estou falando aí para cá. Isso é brincadeira, mas assim, é brincadeira. Mas assim, é isso, porque... Agora, a segunda parte que você ia falar, que eu esqueci. Não, assim. Eu assinei o disco porque esse era um conceito, sabe? Tem, às vezes, nem tudo é conceito, mas tem umas coisas que tem conceito. Sim, claro, não é à toa, né? Então, isso era um conceito que a gente tinha, entendeu? De ser uma coisa autoral. Foi feito para isso, né? É engraçado, sem citar nomes, mas assim... É engraçado que às vezes as pessoas não querem, que assim, elas classificam como uma coisa, e eu gosto do negócio do Lei em classificar, meu grande amigo Ney Mato Grosso, inclassificável, né? Porque o meu negócio é ser inclassificável.